Boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui novamente, nesse espaço tão maravilhoso que é a Casa 111, que, enfim, dá aulas de yoga, cursos, terapias, um espaço maravilhoso aqui no Rio de Janeiro, na URCA. Convido todo mundo que está assistindo a gente online para conhecer. Queria agradecer também a presença do Beto, esse irmão, essa pessoa maravilhosa, que muitos já conhecem e outros vão conhecer aqui hoje. A One Soul Band, igualmente, está reunido com esse grupo tão bacana, essa audiência tão linda. Depois de uma lua nova em Libra, às 3h26 da tarde de hoje, Libra é um signo do elemento ar, que fala de congregação, de relação, de parceria, de troca. O elemento ar fala de comunicação, de equilíbrio, um signo regido por Vênus, que tem Saturno exaltado nesse signo. Vamos falar um pouquinho então dessa lua nova, desse ciclo lunar. Os encontros de lua já acontecem desde 2013 e a cada lua nova, a cada lua cheia, a gente se reúne. No momento, os encontros de lua nova têm sido aqui na Casa 111 e os encontros de lua cheia têm sido no Ler Conecta. Tem sido no Ler Conecta, que fica na Casa de Espanha, no Maitá. Bem, os ciclos lunares fazem parte da nossa experiência cósmica, né? Da nossa experiência de planeta, da natureza. Então, é algo que existe desde que o planeta se formou, desde os tempos imemoriais. Então, é uma referência fundamental da nossa experiência cósmica. É algo vital. E é claro que acaba se tornando uma referência simbólica, energética, muito grande. Os ciclos lunares, eles têm 4 fases. A primeira é a fase nova. Então a gente acabou de entrar na fase nova hoje, às 13h26. A fase nova é sempre ótima para você fazer um plantio, é o tempo de semeadura. Então é sempre indicado para você iniciar uma atividade, começar alguma coisa. Então às vezes começar um curso é ótimo, porque tudo que você planta na lua nova tende a se desenvolver, tende a frutificar. Inclusive cortar os cabelos na lua nova também é sempre melhor, eles crescem mais saudáveis, mais frondosos, mais bonitos. Então a fase nova é esse tempo de semeadura, comprar uma coisa importante também, uma coisa que é importante para você, que você quer comprar, que você quer adquirir, né? Iniciar um relacionamento, iniciar uma parceria na lua nova sempre é muito bem-vindo também. Então a fase nova tem essa força e é quando a planta está muito conectada através das suas raízes na terra, se nutrindo dos sedimentos, enfim, daquilo que a terra tem para dar para ela. Tá? Naturalmente, por mais que a gente tenha uma intenção de começar algo novo numa lua nova, o fato é que ele é o início de tudo, vamos dizer assim. Então, muitas vezes, alguns processos estão inconscientes. Porque na lua nova é como se tanto a gente dá a partida em relação a alguma coisa, mas também o universo, de alguma forma, está trazendo algo novo para a gente. Então, é um movimento conjugado. E nesse processo, tanto aquilo que o universo está trazendo para a gente, mas às vezes até aquilo que a gente está intencionando, ainda não está tão claro. Então a gente costuma dividir cada fase dura entre 6 e 7 dias, vamos dizer assim, né? Então, a primeira metade, que são os 3 dias e meio iniciais da lua nova, ela ainda está mais sujeita a que esses processos, que esses elementos inconscientes ainda não estejam tão claros. Na metade final, ou seja, nos últimos 3 dias e meio,
é quando cada vez mais aqueles processos que não estavam tão claros tendem a ficarem mais claros. Em seguida, a gente entra para a fase crescente. Então, na fase crescente, a seiva já começa a subir pelo caule, né? Criando uma dinâmica mais intensa da relação dessa planta com o seu entorno, tanto no seu processo interno como com o seu entorno. Essa seiva já começa a subir. Então, tudo se acelera na fase crescente. A fase crescente, ela também é propícia para você iniciar um projeto, semear alguma coisa. Mas eu costumo dizer que é como você pegar um bonde andando. Se você não estiver ali bem firme, você pode cair. Então, o ideal é que se você vai semear alguma coisa, iniciar alguma coisa na fase crescente, que isso esteja bem planejado, que isso esteja bem estruturado, porque as coisas são rápidas, entende? Então, se tiver meio bambo, pode quebrar, pode não se desenvolver da maneira como deveria. Por isso que o ideal de semeadura realmente é sempre a fase nova. Agora, um plano bem estruturado, que pega a velocidade da fase crescente, poxa, ótimo, está bem planejado, vai fundo, não tem problema nenhum. Então o ritmo se acelera, né? Na fase nova, na fase crescente, é muito importante que você não desista, né? Porque às vezes pode aparecer um ou outro obstáculo, mas a tendência é que se você passar por aquilo, a coisa vai deslanchar. Então, de fato, na fase crescente não é o momento de desistir, gente. É o momento de você estar ali inteiro, afirmar o propósito que você iniciou na fase nova. Fase crescente é uma fase de você acreditar, de você investir, de você aproveitar aquele fluxo e, claro, não se esmorecer ao primeiro obstáculo, ao segundo obstáculo que surgir. Claro que nem sempre todas as sementes que a gente plantou vão vingar. Você plantou 5, vão vingar 4. Então, ao longo da fase crescente, sobretudo quando ela já estiver se aproximando do seu final, você também já vai sacando o que não está vingando, o que não aconteceu. Aí, natural, você vai se concentrar naquilo que está germinando. Vamos dizer assim, cortar o cabelo na fase crescente, ele vai crescer mais forte, ele vai crescer mais rápido. Por sua vez, o corte que você fizer, ele tende a se desfazer, vamos dizer assim, mais rapidamente. E as pessoas que têm queda de cabelo ou cabelo muito fraco, quando elas cortam no último dia da fase crescente, ele fica mais forte, ele cresce mais forte. Chega então o momento do plenilúnio, que é quando a gente tem o ápice do ciclo lunar, a coroação do ciclo lunar, que é a lua cheia. Então, uma coisa importante é que depois da lua cheia, claro que a lua começa a diminuir, mas na verdade a gente tem uma fase de 6 a 7 dias que é a fase cheia. E mesmo depois do plenilúnio, que é o auge da lua cheia, você tem aí 6 a 7 dias que você pode até iniciar um projeto, levando em consideração aquilo que foi dito em relação à crescente. Tem que ser algo estruturado, que aí a velocidade é ainda maior. Mas depois do plenilúnio você pode muito bem começar um projeto, inaugurar alguma coisa, não tem problema nenhum. O que a gente não indica é no quarto minguante, os últimos 7 dias do ciclo, tá bom? Então na lua cheia a gente tem essa culminância, é um tempo em que as coisas transbordam, né? Você tem essa plenitude do ciclo como um todo. Então, a lua cheia ela é ótima para eventos sociais, para festas, para você divulgar qualquer coisa. Todas as 3 primeiras fases, sobretudo nova, crescente e cheia, mas na cheia tudo está mais evidente, é como se fosse um grande refletor ali jogando luz para aquilo que você está desejando divulgar, mostrar para as pessoas. Como é uma fase sobretudo o plenilúnio em si, de transbordamento, né? É como se os fluxos hormonais estivessem mais intensos. Então é uma força da natureza, mas é uma força que precisa ser canalizada conscientemente.
Porque às vezes realmente o sangue pode subir a cabeça, as pessoas podem ficar mais exaltadas, enfim, isso é típico do plenilúnio, que representa essa culminância. Quando então a gente está no plenilúnio e na fase cheia, é como se a seiva estivesse na copa, né, demonstrando toda a vitalidade da planta e ao mesmo tempo os frutos que ela veio trazer, né? Então a lua cheia, a fase cheia, é uma fase de colheita, tá? A colheita, ela pode se estender ao longo da fase minguante, não tem problema nenhum, mas o tempo clássico de colheita é a fase cheia. E, bem, existe essa ideia de abundância, né? de plenitude do ciclo lunar como um todo, daquilo que foi semeado, daquilo que foi plantado no início. Se por um lado a lua nova representa a criança, a menina criança, a fase crescente representa a adolescência e a juventude dessa mulher, a fase cheia vai representar quando ela está pronta para gerar a vida, né? E uma fase de amadurecimento dessa mulher, ao passo que quando chega a fase minguante, a gente vai ter a lua da anciã. Então a fase minguante muitas vezes é vista como o patinho feio dos ciclos lunares, né? Mas no fundo ela é uma fase de muita sabedoria e que com a idade é que a gente vai aprendendo a entender e a usufruir do ensinamento arquetípico, energético que essa fase tem, né? Então a fase minguante, na verdade, ela é a fase em que você está se preparando para terminar um ciclo e para antever o próximo que virá, certo? Então ela é uma fase de balanço, de contabilizar perdas e ganhos, de separar o joio do trigo, e ela é uma fase em que se desapegar passa a ser mais importante do que naquele momento você querer reter. Então ela é muito indicada para processos de liberação, de desintoxicação, porque a gente se dá conta muitas vezes de que menos pode ser mais nesses momentos, né? Pode ser mais importante do que você agregar, como eu disse. Então ela é uma lua que está muito conectada com o simbolismo da anciã, dessa experiência, né? Quando a gente já começa a entender que abrir mão de certos desejos, de certas necessidades, né? Que não são nem tão necessidades assim, isso faz bem pra gente. Então tem muito a ver com o menos é mais, e essa sabedoria principal dessa lua. Mas é quando também a gente já pode começar a conceber as sementes que serão plantadas no ciclo lunar seguinte, a partir da lua nova seguinte. Então ela também inclusive, muito em função da experiência que a gente teve no ciclo que está prestes a terminar, a gente já começa a antever o que a gente vai plantar, o que a gente vai semear no ciclo seguinte, tá? Então ela é super importante e marca o final do ciclo como um todo. Queria falar um pouquinho agora da lua libriana, da lua nova libriana. Libra é um signo que fala de relações, é como se a lua nova libriana fizesse com que a gente colocasse os dois pés definitivamente na nova estação, na primavera. Libra é um signo do elemento ar, que pauta pela mente, pela lógica, pela comunicação, pelo equilíbrio, pela harmonia, pela razão, mas sobretudo pela ideia de relacionamento. Nós precisamos uns dos outros, e para convivermos precisamos ter regras, contratos, acordos, acertos tácitos que permitam que possamos conviver respeitando-nos uns aos outros. Então Libra classicamente fala desse ajuste que os seres humanos criam entre si para poderem se relacionar, para poderem conviver. Obviamente que nem tudo é apenas acerto, acordo, lógico. Existe o elemento do magnetismo que atrai as pessoas, que faz com que ela
que elas, por afinidades muito particulares, sintam-se atraídas, sintam-se dirigidas umas para as outras. Então, em Libra, que tem muito a ver com a chegada da primavera, aqui no hemisfério sul, obviamente, que é essa estação em que a gente sairia do frio, apesar de a gente estar no Rio de Janeiro, que é uma cidade que esse frio não impede a gente tanto assim de sair à rua, mas simbolicamente a primavera representa essa estação que as pessoas saem do estado de hibernação e vão para o ambiente. Então ela tem aquela natureza romântica de atração entre as pessoas, de maior abertura para a vida social, de maior abertura para a natureza, tem ali o simbolismo da cópula, então tem todo esse espocar da vida, esse renascimento após o inverno, então isso tudo tem muito a ver com o signo de Libra. Então a lua nova de Libra, ela vai dar a semente de um ciclo como um todo, que vai de dia 28 de setembro, que é hoje, até 28 de outubro, quando a gente vai ter a lua nova escorpiana. Então a gente tem um ciclo aí, gente, que trata justamente dessa temática, sobretudo da entrada na nova estação, mas que tem essa importância para a gente pensar relações. Então a alunação libriana fala de relações pessoais, parcerias, relações profissionais, enfim, a gente pensar essas relações de diversas maneiras, tá? Agora, cada ciclo lunar tem a sua especificidade. Então essa tem uma característica muito particular, que é o fato dessa lua nova. Toda lua nova é um encontro de Sol e Lua. Toda lua cheia é uma oposição Sol-Lua. Então o que é interessante é que hoje, na lua nova libriana, tivemos Sol e Lua no signo de Libra. Quando tivermos a lua cheia no dia 13 de outubro, teremos o Sol em Libra e a Lua em Áries. Então toda lua cheia é um contraponto da ênfase que a gente tem na lua nova. Porque na lua nova, Sol e Lua estão no mesmo signo, estão no mesmo elemento, ar. Na lua cheia, você vai ter o Sol em Libra, que é ar, e você vai ter a Lua em Áries, que é fogo. Então toda lua cheia é a culminância do ciclo, mas ao mesmo tempo ela traz o quê? Um contraponto do ponto de vista do elemento à energia da semeadura daquela lua nova. Então, enfim, a lua nova, voltando, a lua nova é em Libra, ela fala das relações, é como se esse ciclo como um todo falasse de relações. Só que essa lua nova, ela está ocorrendo em oposição ao centauro, o asteroide chamado Quiron. Quiron é o curador ferido, e para a astrologia, o Quiron tem uma importância muito grande, porque ele fala de processos de maestria de vida que advém da conscientização de feridas e do quanto essa conscientização acaba permitindo que a gente finalmente entenda processos e possa se curar e possa se transformar a partir do acolhimento e do cuidado para efetivamente trabalhar aquela ferida e se resolver, e se transformar e se curar. Então, fica muito claro que esse ciclo lunar como um todo, num primeiro momento, fala dessas questões. De que certamente teremos um ciclo onde muitas pessoas estarão revisitando, possivelmente, feridas antigas e tendo a oportunidade de crescerem como indivíduos, de se desenvolverem a partir do momento que aceitam, encaram, acolhem e se predispõem a transformar aquilo que, enfim, muitas vezes é um trauma, que tem a ver com um abandono, um abuso, um bullying, enfim, às vezes pode ser sim um processo mais físico também, um processo mais emocional, só que a gente tem essa lua que é de relações. Então também a gente percebe que esse pode ser um ciclo muito voltado para diagnósticos de padrões e condicionamentos ligados a relações pessoais e a oportunidade de sanar, superar, resolver isso. Então é super importante a gente perceber essa dinâmica. Nós temos hoje também Saturno em conjunção exata com o nó do Sul. Saturno é o grande professor, né, o professor exigente dos planetas, digamos assim. E o nó do Sul, ele representa o eixo. Os nodos lunares, eles representam
a interseção da órbita da Terra com a órbita da Lua. E tem um significado já muito antigo para a astrologia, ligado a processos kármicos e dármicos. E muitos astrólogos que compartilham da ideia de que nós reencarnamos, entendem que esse é um eixo que fala muito do processo de reencarnação e de evolução aqui da alma humana aqui no plano da matéria. Então, quando a gente tem Saturno com o nó do sul, que representa a cauda do dragão, então aquilo que está atrás e que de uma certa forma a gente trouxe aqui para essa vida, seja como ferramenta, mas seja também como padrão e condicionamento arraigado, esse Saturno em condição ao nó do sul, ele de certa forma ele está falando o seguinte, olha, tem uma lição aí de casa sua que está devendo aí, que você precisa resolver logo isso. Então, somando isso ao que eu estava falando antes sobre a Lua Nova com Quirón, eu acho que esse é um ciclo super importante para a gente estar olhando padrões, condicionamentos que de alguma maneira envolvem fragilidades, vulnerabilidades, podem ter a ver com traumas, com questões vividas e que finalmente agora a gente tem a oportunidade de ressignificar isso e curar. Então esse é um ciclo que as pessoas devem estar muito conscientes, assim, porque essa porta está aberta. E se você se fecha para isso, provavelmente você permanece na dor, permanece na fragilidade. Então é como se a gente tivesse a oportunidade de estar reescrevendo a nossa vida de uma maneira diferente, provavelmente de um padrão, olha, muito lá de trás, então que pode remeter à infância, pode às vezes remeter até a outras vidas. Então a gente tem um dos ciclos mais importantes do ano. Daqui a uma semana a gente vai ter uma lua crescente, né? A gente vai entrar na lua crescente, toda aquela dinâmica que eu falei antes. E essa lua vai revisitar o nó do sul, vai revisitar o Saturno, então provavelmente no final de semana que vem muitas pessoas vão entrar em contato mais diretamente com as tais questões do passado, com as tais lições que estão aí para serem revividas e resolvidas, digamos assim. Na lua cheia, a gente vai ter, que é no final de semana seguinte, então a lua crescente vai ser no dia 5 e 6 de outubro, no próximo final de semana. A lua cheia vai ser no dia 13, domingo, só que no dia 12 a gente tem uma sextilha do Sol com Júpiter, um aspecto super positivo, e uma lua cheia no domingo, que tem Sol em Libra, Lua, como eu disse, em Áries e Plutão em Capricórnio. Uma potência enorme. Essa lua cheia ela vai liberar uma potência energética enorme, uma potência que tem que ser canalizada conscientemente, porque é como se você tivesse uma faca na mão. Uma faca, você pode fazer uma cirurgia, você pode descascar uma fruta, você pode fazer coisas muito úteis, positivas, mas uma faca pode te machucar. Uma faca pode machucar o outro. Então é muito importante, e estamos falando de relações nesse ciclo. Então a gente vai ter uma culminância energética muito grande nessa lua cheia, que vai pedir que a gente esteja atento para fazer as coisas com suavidade, porque a lua cheia ela já é uma culminância, como eu disse, ela já é um transbordamento. A gente vai ter a sextilha entre o Sol e Júpiter. Júpiter faz crescer, é um planeta muito positivo, mas ele faz crescer tudo aquilo que ele toca. E no dia seguinte a gente vai ter a lua cheia quadrando Plutão. Mas na verdade o Júpiter continua ali, então a gente vai ter muita energia, muita energia. O ideal seria que a gente tivesse suavidade, buscasse atuar de uma forma mais sutil. Talvez seja o momento de entender que menos é mais, porque tudo que for levado no limite vai ter um impacto, né, maior até provavelmente daquilo que a pessoa esperava. Agora, é muito forte para pessoas que estão em processos de conscientização, se trabalhando, é excelente. Plutão permite cortar, romper, transformar, transmutar, fazer renascer e extirpar também, se for o caso, o que for preciso. Então está na cara que esse é um ciclo que está trazendo um chamado para que a gente resolva questões que de repente a gente está trazendo aí já há um tempão, inclusive no plano das relações com terceiros,
e a gente tem a grande chance de definitivamente transformar essas situações. É simplesmente isso. No final de semana seguinte, 19, 20 e 21, a gente vai ter a Lua em conjunção com o nó do norte em Câncer. Então, nessa passagem da fase cheia para a fase minguante, o encontro da Lua com o nó do norte já é o ponto do Dharma, é o ponto do norte pessoal. Então, sobretudo para quem fizer a transformação, a superação que está sendo pedida em relação a algum tipo de padrão arraigado, no caso nocivo, nesse ciclo lunar, provavelmente vai estar muito alinhado com o norte pessoal, muito consciente. Mas mesmo aquelas, porque também quem sofre e quem de alguma maneira, porque isso é nosso, é do ser humano, escorregou, nessa passagem vai cair uma ficha, né, ao longo desse período, e quando a gente estiver entrando na lua minguante também, aqueles que de alguma maneira escorregaram estarão alinhados, porque aprenderam. Então, o encontro da Lua com o nó do norte é sempre positivo, de qualquer forma, ele é sempre muito esclarecedor. E então essa entrada na Lua minguante, onde provavelmente muitas pessoas estarão mais conscientes. E aí sim, aproveitando essa fase minguante para já começar a planejar o ciclo que vem depois, né? O ideal é não começar nada nesse período que vai a Lua minguante começa na segunda-feira, dia 21. Não começar nada entre 21 e 27 e deixar para 28, que é quando a gente vai ter a Lua nova de Escorpião, que, enfim, é um momento de... Isso vai ficar para depois, porque é quando a gente vai ter um novo encontro aqui. E aí eu espero todos vocês para a gente poder estar falando um pouquinho sobre essa alunação escorpiana. Perguntas? Eu tenho uma perguntinha, porque você falou bastante assim contundente dessa transformação, né, dessa possibilidade inclusive de cura e de transformação e tal, mas também com padrões antigos, dá tempo em um mês? Não, eu acho que... Porque a gente fica querendo, mas... O ideal é que dê tempo em uma vida, né? O ideal é que às dê vezes tempo pode ser em só uma a ficha, vida. né, que cai e... Depende muito de pessoa para pessoa, de processo para processo. Mesmo que resolva uma coisa fundamental agora, existem, né? São várias as questões. Eu acho que dá para resolver aquilo que a gente for se tornando consciente ao longo do ciclo. Acho que dá, ou dá para encaminhar. Porque, na verdade, eu falei disso, né? O ciclo começa e termina, mas não só a gente começa uma semeadura nova na lua nova seguinte, ou então a gente pode começar uma semeadura nova nessa lua, como a gente pode estar começando a segunda etapa ou a terceira etapa de um processo anterior. Então a gente pode, na alunação escorpiana, começou a resolver agora, na próxima você começa a segunda etapa. O que importa é você estar consistentemente indo na direção daquilo que é o teu progresso, que é o teu caminho evolutivo, né? Acho que a ideia nem é resolver tudo de uma vez, porque na hora que você resolver tudo de uma vez, vai desencarnar, né? Ainda mais na lua escorpiana, não é momento, calma. É porque eu faço aniversário dia 13. Sim. Aí eu achei bem forte. É uma lua muito forte. Provavelmente você já está consciente de algum desafio, de alguma transformação, de alguma ruptura ou de um renascimento. Mas para cortar, às vezes, amarras, né? Acho que é por aí. Mas aí vai depender, porque se é na lua cheia e se você está 15 dias do teu aniversário, já está muito claro exatamente que tipo de situação é essa. Fica evidente, assim, não tem... Não é uma coisa que cai a ficha. Que cai de paraquedas, não. Nossa, que problema. É uma coisa que você tem sentido, sei lá, às vezes nos últimos 6 meses, né? Porque é o intervalo entre uma revolução e outra. Então, quando chega 6 meses do teu último aniversário, é uma espécie de coroação daquela revolução solar, daquele período de 1 ano, né, que você vai ter, mas aí você já começa também a se aproximar e antever o ciclo seguinte. Aí nos últimos 2 meses, no último mês, então, isso fica claro e cristalino, né? Assim, eu tô para me mudar para o sul, e aí meu pai faz aniversário dia 4 de outubro. Aí eu
pensei, lembrei muito de vocês, eu pensei, eu acho que eu vou esperar terminar o aniversário do meu pai para poder ir para lá, encerrar um ciclo com ele de apego, de que eu nunca saí de casa para me casar, nem nada. O que eu acho interessante é que essa lua nova, ela vai ser Sol e Lua em Escorpião em oposição a Urano em Touro. Então ela é uma lua ótima para quem quer dar uma grande reviravolta, começar uma coisa totalmente nova. Ainda mais uma alunação escorpiana que tem essa ideia de transformação, né? de renascimento, de uma mudança profunda com Urano. Então, esse ciclo também vai prometer, esse ciclo de outubro, de 28 de outubro. Calculei mais ou menos assim, aquele romantismo, vou chegar na primeira lua cheia da primavera, com uma faca na mão, eu também pensei nisso. Tudo bem que o cara é gaúcho, a ideia da faca, tá ok. gente, a ideia da faca é a seguinte. Fala popular da faca que os cariocas não... Porque eu vou então eu vou, já que é Plutão, eu vou mais embaixo. Plutão tem a ver, ali nos anos 30, que foi descoberto, tem a ver com a fissão do átomo. Então, quando você fala de fissão do átomo, a gente já sabe que está falando de uma coisa muito séria e muito poderosa. Então, a fissão do átomo, ela tanto permitiu a bomba atômica, como ela permitiu que a gente tivesse avanços na ciência, inclusive produção de energia, numa outra escala. Então, é como se você estivesse manipulando uma coisa muito forte, mas que se você não for consciente e não tiver sutileza, aquilo se transforma numa arma, aquilo se transforma numa bomba. Então a faca, no fundo, foi a metáfora mais sutil que eu procurei para usar. Não pode ser uma atômica. Eu devia ter falado canivete. Na próxima eu uso canivete. Uma tesoura, Pode ser uma palavra. Alfinete. Posso fazer uma pergunta? Sim. Eu queria entender como é que funciona essa relação da lua nova tá acontecendo no mesmo signo do Sol presente. Tipo, se isso... Não, então, toda lua nova é Sol e Lua no mesmo signo. E como é que dá essa relação entre o Sol e a Lua na lua nova? Eles se fundem, né? É uma coisa simbiótica. Enquanto o Sol é um elemento de consciência, a Lua tem muito da vida interior e de processos que, quando a gente não é muito interiorizado, eles acabam sendo mais inconscientes, né? É mais sutil. Então, quando você tem essa fusão dos princípios masculino e feminino, né, você tem uma semente, né? Você tem uma semente. Só que essa semente, ela, como eu disse, ela ainda não está clara. A gente tem uma intenção, mas às vezes na nossa própria intenção intenção Sol, existem elementos inconscientes ou outras germinações, Lua, porque é uma grande fecundidade que vai além da nossa própria intenção, e aí aquilo ainda não está exatamente claro, apesar das nossas intenções. E a outra coisa que eu falei, não é só aquilo que a gente está intuindo, mas tem aquilo que o universo está trazendo para a gente, e que a gente muitas vezes não tem noção do presente, aí sim, ou da história que o universo vai trazer para a gente. Por isso que a astrologia é muito legal, porque ajuda a gente a tentar se situar em relação a isso que, entre aspas, o universo está trazendo para a gente, mas que no fundo é uma grande projeção e uma grande atração, né? Uma coisa que acaba tendo a ver com o que a gente mesmo tá atraindo, digamos assim. Então a gente vai se fiar onde? No signo da lua nova. O que a gente tem de mais concreto é que são relações. Ou então essa questão do equilíbrio da balança. Porque eu não queria trazer para vocês a lua nova de Libra só como relações. Fala muito de equilíbrio, de harmonia. E é por isso que, não só pela questão libriana, da harmonia das proporções, sabe algo muito libriano? Esculturas gregas. Aquelas esculturas maravilhosas, né, que falam do corpo humano com uma perfeição. É atemporal. Aquilo é atemporal. Porque fala dessa simetria das formas, do equilíbrio, é agradável, é belo, é reconfortante, é Vênus. Só que, por outro lado, Saturno se exalta em Libra, porque Saturno é correto, é responsável, tem a ver com respeito, com ordem. Então, Libra também tem, lembra que eu falei dos contratos, né, desses acertos, de que eu preciso respeitar o outro.
Libra não é só flerte, mas é consideração, considerar, né? Levar as estrelas, levar em consideração as estrelas, a origem etimológica é essa. E aí, por isso que eu achei legal algo que foi muito fortuito, que é estar com o Beto, que eu chamei, mas enfim, foi porque ele estava aqui no final. Eu chamaria para todos os encontros, se pudesse, né, meu amor? Mas é porque coincidiu dele estar aqui, aí, e a gente está conversando algumas coisas importantes aí, e aí eu falei, poxa, então venha, e a One Soul Band também, porque a gente está tendo, na verdade, um ciclo muito forte, e eu acho que nada mais benéfico, positivo, maravilhoso para a gente de poder contar com essas pessoas que trabalham com sutil, que trabalham com a harmonia dos sons, que trabalham com essa simetria, porque é um tipo de música, é um tipo de trabalho que enfim, eu gosto de rock, tem um ruído, tem a dissonância, tem o seu valor, sim, né? Mas aqui a ideia é trabalhar o som de uma maneira elevada, de uma maneira curadora. Então eu acho que nada mais auspicioso do que a gente começar esse ciclo lunar tendo vocês aqui. E eu acho que é o momento então da gente já começar a... Mais alguma pergunta? Enfim, acho que a gente já pode começar, né? Então é isso, vamos começar a segunda parte aqui do nosso encontro de lua. Muito obrigado.